No Brasil, parece que todo mundo nasce sabendo torcer. Mas não é bem assim. Algumas pessoas olham para o futebol e simplesmente não sentem nada. E isso revela mais sobre mente, grupo e identidade do que parece. Quando uma torcida canta junto, o cérebro lê aquilo como pertencimento. Não é só esporte. É tribo. É sinal de grupo. Mas nem todo mundo entra nesse ritual do mesmo jeito. Para muita gente, a bola carrega memória. Pai, avô, domingo, bairro, escola. Mas para outros, ela é só um objeto. Sem emoção grudada nela, o fanatismo não acende. De um lado, a criança aprende que futebol significa amor. Do outro, alguém cresce sem essa ligação. O jogo é o mesmo, mas o significado emocional é completamente diferente. Às vezes, a pessoa não odeia futebol. Ela só não entende por que aquilo parece tão gigante para os outros. E quando todo mundo sente algo menos você, surge uma dúvida estranha. O fanatismo nasce quando o cérebro aprende a esperar recompensa. Gol, vitória, provocação, pertencimento. Tudo isso vira dopamina. Sem recompensa emocional, o jogo fica neutro. Então, a primeira virada é simples. Não ser fanático não significa ser frio. Significa que seu cérebro talvez nunca tenha aprendido a transformar futebol em identidade. Para muita gente, o futebol começa antes da primeira partida assistida. Começa na casa, na voz dos adultos, nas piadas, nas camisetas. O cérebro aprende o valor social antes da regra. Quando a família pula, grita e abraça, a criança não está só vendo esporte. Está aprendendo que aquele momento merece emoção. Mas se isso nunca acontece, o código não é gravado. A camisa de um time parece roupa, mas para o cérebro social, ela pode virar sobrenome simbólico. Quem não cria esse vínculo vê apenas tecido, cor e escudo. O mesmo jogo pode ser uma festa coletiva ou uma tela passando imagens. A diferença não está no campo, está no contexto emocional que a pessoa aprendeu a associar. E aí nasce uma pergunta silenciosa: será que tem algo errado comigo? Na verdade, não. O cérebro humano não se apaixona por símbolos iguais. Ele se apega ao que teve peso. O fanatismo muitas vezes cresce quando o eu se mistura com o nós. Meu time ganha, eu ganho. Meu time perde, eu sofro. Essa fusão não acontece em todo mundo. Para o fanático, o time vira uma extensão do corpo. Para Robertinho, continua fora dele. E essa distância muda completamente a forma como ele vê uma derrota. Nos primeiros anos, o cérebro absorve padrões sem perceber. Se futebol aparece como carinho, atenção e reunião, ele entra fundo. Se aparece como barulho ou obrigação, pode virar distância. No recreio, futebol também pode virar ranking social. Quem joga bem, recebe atenção. Quem não gosta ou não consegue acompanhar, pode aprender outra coisa. Ficar fora parece mais seguro. Um simples apito pode marcar mais que o início do jogo. Para alguns, ele lembra vergonha, comparação, exclusão. E ninguém vira fanático por algo que ensinou desconforto. Para um, futebol é liberdade. Para outro, é teste. O campo é o mesmo, mas o corpo lembra experiências diferentes. E o corpo decide antes da opinião. Por isso, algumas pessoas não rejeitam o futebol por arrogância. Elas se afastam porque o cérebro associou aquilo à cobrança. E o cérebro protege, evitando o que machuca. O cérebro arquiva experiências por emoção. Se futebol trouxe prazer, ele chama. Se trouxe vergonha, ele afasta. Não é escolha fria, é memória emocional trabalhando em silêncio. Aqui vem outra virada. Às vezes, não gostar tanto de futebol não é falta de paixão. É o corpo dizendo: isso nunca foi um lugar seguro para mim. Em alguns lugares, futebol não é só preferência, parece prova de pertencimento, especialmente no Brasil. A pessoa não precisa apenas assistir, ela sente que precisa provar que entende. Na roda de conversa, futebol pode funcionar como senha social. Quem sabe escalação entra rápido, quem não sabe fica calado, e o silêncio vira uma forma de sobreviver ali. Para o fanático, uma tabela é emoção organizada. Para quem está fora, parece dever de casa. Pontos, rodadas, saldo, rivalidade. Sem vínculo afetivo, tudo vira informação demais. E esta é a virada principal. O fanatismo quase nunca é sobre a bola. É sobre pertencer, lembrar, descarregar, sofrer junto e não se sentir sozinho. Quem não precisa disso ali,
não vira fanático. Quando o Robertinho entende isso, a culpa diminui. Ele percebe que não está quebrado. Só não encontrou no futebol aquilo que outras pessoas encontraram. Cada pessoa cria mapas emocionais diferentes. Alguns chegam ao pertencimento pelo estádio, outros pela música, pelos jogos, pela arte, pelo estudo. O destino é parecido. A estrada muda. Talvez a paixão não esteja faltando. Talvez ela só tenha escolhido outro lugar para morar. E quando você entende isso, para de medir sua vida pela empolgação dos outros. Humanos aprendem copiando. Se todos ao redor torcem, parece natural torcer também. Mas algumas pessoas têm uma resistência maior a copiar entusiasmo só para pertencer. Emoção coletiva contagia. Um grito puxa outro, um abraço puxa outro. Mas o contágio precisa encontrar abertura. Se Robertinho não se conecta, a onda passa por ele. Para alguns, mudar de canal durante um jogo importante parece absurdo. Para outros, é normal. Isso mostra que a importância não está no evento, está no valor dado a ele. Enquanto alguns sentem que o país parou, outros continuam o dia, não por desrespeito, mas porque o ritual coletivo não capturou a atenção emocional deles. Muita gente aprende a fingir entusiasmo para não parecer estranha, mas fingir pertencer cansa. E quanto mais a pessoa finge, mais distante ela pode se sentir. Aqui existe uma troca silenciosa: ser aceito ou ser verdadeiro. Para algumas pessoas, não virar fanático é justamente escolher não fabricar uma emoção que não existe. E isso também é psicológico. Não torcer com intensidade pode ser uma forma de preservar a autenticidade. Nem toda diferença é rebeldia. Às vezes, é honestidade emocional. O futebol também cria rivalidade. Nós contra eles. Esse tipo de divisão pode unir um grupo rapidamente. Mas quem não gosta de conflito pode se afastar dessa energia. Para muitos, provocar o rival é parte da graça. Para outros, parece tensão desnecessária. A mente de cada pessoa decide se aquilo é brincadeira ou ameaça. Um placar muda o humor de milhões, mas só quando existe identificação. Sem ela, o número continua sendo número. 1-0 não vira alegria nem luto. Para quem torce, a dor parece real. Porque é real no corpo. Para quem observa de fora, parece exagero. As duas percepções fazem sentido dentro de histórias diferentes. Robertinho não precisa sentir a mesma dor para respeitar. Essa é outra virada importante. Não ser fanático não impede empatia. Só muda a distância emocional. O erro é transformar diferença em superioridade. Quem ama futebol não é bobo. Quem não ama não é frio. São cérebros ligados a símbolos diferentes. No fundo, toda mente busca pertencer a algo, só que nem todo mundo escolhe o mesmo altar emocional. Para alguns é futebol, para outros é outra coisa. Talvez a pergunta certa não seja: por que você não gosta de futebol? Talvez seja: que tipo de emoção, grupo ou memória nunca se formou ali dentro de você? Algumas pessoas encontram sua tribo no estádio, outras em bandas, comunidades, jogos, ideias, projetos. O comportamento muda, mas a necessidade humana é antiga: ser visto por alguém. Quando Robertinho olha para si mesmo, ele percebe algo simples. Ele não precisa refletir a cultura inteira para ter identidade. Ele precisa reconhecer o que realmente o move. Antes, ele achava que havia algo faltando. Depois, entende que existe apenas outra rota. A vida fica mais leve quando a gente para de fingir paixões emprestadas. No fim, Robertinho não precisa odiar futebol. Ele só não precisa colocá-lo no centro da própria vida. E isso também é uma forma madura de se conhecer. Porque talvez o mais importante não seja entender por que alguém não vira fanático por futebol. É perceber o que realmente cria paixão, pertencimento e sentido dentro de você. O que mais te surpreendeu nisso? Comenta aqui, se inscreve no canal e deixa o like.